em um minuto, esse Estado moderno, quando ele surgiu com dois grandes propósitos. Qual era o propósito? Um propósito iluminista e um propósito romântico. Um da ética pública e outro da ética privada. Qual era o da ética pública? O da ética pública era garantir. Era garantir. O Estado era o aval, era o fiscal, era o tutor da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E do ponto de vista da ética privada, o Estado também era a garantia, era o aval de que nenhum aparelho estatal, de que o escrutínio público não pode deliberar o que cada um de nós vai escolher como autorrealização, o que cada um de nós vai definir como sendo felicidade. Vejam bem, o esquema foi bem montado. Isso passou 200 anos, com nomes como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Thomas Paine e gigantes do pensamento para imaginar o que é que essa sociedade seria. Pois bem, o Estado garantiria isso. O Estado garantiria a vigência dos ideais públicos de liberdade, igualdade e fraternidade e garantiria o direito de cada um de nós dizer como a gente quer se exprimir esteticamente, como a gente quer melhor se exprimir moralmente, espiritualmente, cientificamente, etc., 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 sexualmente, etc. Né? Ninguém mais podia pegar alguém porque se comportou mal e botar na Bastilha, como no regime absoluto. Ou, se fosse o caso do Rio, um pai ou vice-rei desgostoso por causa do comportamento de uma jovem, pegava ela e trancava dentro de um convento. E ela só podia sair mandando uma carta ao bispo, né, para ver se esse bispo um dia se apiedava. Ou seja, em bom português, se queixando ao bispo, que era a única maneira que ela tinha. A partir da Revolução Democrática acaba isso. Eu não posso dizer como você vai feliz, qual o modo de satisfação escolhido. O Estado, então, esse Estado, vejam bem, ele surge com uma aura de nobreza, de elevação, não é? Que ele herdou das éticas religiosas. Não é? Aquilo que era devolvido a Deus, ou à comunidade eclesial, ou à comunidade da igreja ideal, agora você devolve ao Estado e tira o sinal espiritual, o sinal confessional. Você laicisa o ideal religioso e guarda da religião a nobreza, consequentemente esse Estado foi herdeiro dessa aura, dessa auréola de elevação em matéria de ideais humanos. Ora, qual é o desafio prático de hoje? É que alguns instrumentos, alguns elementos do viver coletivo começam a se emancipar em relação a esse Estado. Não só começam a se emancipar, começam a subordiná-lo, começam a enxovalhá-lo, começam a denegri-lo, começam a desacreditá-lo. Dentre esses elementos, ou dentre esses itens culturais, eu vou citar 3. Um é a economia. Pensem bem, o Estado moderno surgiu para garantir a iniciativa privada. Foi esse um das grandes alavancas do capitalismo, ou seja, permitir que as pessoas tivessem. Mas a iniciativa privada da economia era um dos elementos que compunham o viver social. Ele não podia se sobrepor, se impor, se superpor, impor suas regras de interesse à vontade ou ao consenso geral. Isso funcionou assim até recentemente. Agora, no período atual, o que você vê é que Estados modernos, europeus ou americanos, começam a se tornar subalterno, a se tornar capatazes das grandes corporações. E os cidadãos, os indivíduos, começam a vê-lo como alguma coisa bastarda, como alguma coisa promíscua, submissa, servil aos interesses de um grupo de pessoas humanas, que tem direito de se exprimir assim. Né? No caso do Brasil, é a coisa mais grave, porque a gente passou do Estado patrimonialista, onde o Estado era propriedade de algumas poucas famílias, para o Estado capataz. Quer dizer, o Estado que vive exclusivamente em função de promover, sobretudo, os interesses de um grupo social. Tem outro agente social que também representa um desafio à utopia do Estado democrático justo,
a qual todos nós aspirávamos, que nós queríamos manter e que contribui para o descrédito. É o que eu chamaria da sociedade do espetáculo. Ou seja, um grupo que é o grupo encarregado da difusão de informações, né? Que é o grupo midiático. Esse grupo também ousa promover aquilo que é do seu interesse, ocultar, esconder, negligenciar a reflexão daquilo que não lhe interessa, numa espécie de cumplicidade promíscua com alguns interesses econômicos, o que eu acredito mais escusos, né? Grande parte dos meios de comunicação de massa vem produzindo como é que eu chamo? Um efeito cultural absolutamente pernicioso e daninho na mentalidade do cidadão e na relação dele com o Estado, que é de desmoralizar sistematicamente o político e o Estado, né? Seja porque torna as campanhas políticas, o processo eleitoral um show, seja porque eles se dão direito de selecionar da vida política qual o fato mais escandaloso que rende mais audiência e garante mais patrocínio. Fora isso, como se não bastasse a eficácia daninha disso, você tem alguma coisa que os meios de comunicação de massa também fazem que é profundamente desmoralizante, que é de fazer da vida um parque de diversão. Ou seja, tudo é apresentado como se fosse irrelevante. Ou seja, a notícia de hoje eu tiro do ar amanhã. Pouco importa a incidência e a importância humana dela. Eu tiro a notícia de que mataram 30 pessoas inocentes num subúrbio do Rio de Janeiro em 2 dias, porque eu suponho que o público se cansou e o editor do jornal toma o espectador brasileiro, como saiu agora na reportagem da revista dessa, que é de estarrecer, como se ele fosse um Homer Simpson. Eu não sei se as pessoas conhecem quem é o Homer Simpson aqui, eu já conheci porque segui meus filhos vendo, do contrário, eu não teria conhecido. Personagem do desenho animado dos Simpsons, que é um sujeito obtuso, um sujeito preguiçoso, um sujeito incapaz de refletir, e um sujeito capaz de sofrer horrores com a disputa de futebol entre Portugal e Nepal, que ele não sabe nem como foi, mas que disseram a ele que é importante lutar e combater.